Shalom, graça e paz. Bem-vindo ao Café com a P de hoje. Nessa nova temporada, abra a sua Bíblia. Nós estamos entrando hoje no Novo Testamento. Isso significa que nós terminamos uma série de lives dessa temporada, mostrando a manifestação do propósito de Deus dentro de uma linha temporal, do Gênesis a Malaquias. Paz do Senhor, pastora Fernanda, Deus te abençoe, minha amiga. Glória a Deus. Paz, todo mundo que está chegando, que o Senhor nos abençoe. Então, olha isso comigo. Você que está acompanhando os últimos Cafés com AP, eu mostrei em cada livro da Bíblia características, nuances, facetas da manifestação do propósito de Deus em ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. Nesse processo, você cresce espiritualmente, você edifica o corpo de Cristo na sua própria vida. Então vamos lá. Eu vou acender uma luz aqui. Enquanto isso, você clica no aviãozinho de papel e convida pessoas para participar dessa live. Muito bom. Não sei se mudou muita coisa, mas vamos em frente, né? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre os evangelhos, a manifestação do propósito de Deus nos 4 evangelhos. E os 4 evangelhos são a revelação do Cristo, são a descrição por 4 óticas a respeito da pessoa de Jesus, o Verbo encarnado, Deus que se fez gente, para que a gente se tornasse como Deus é. Olha que coisa poderosa. Então, nesse processo, onde nós entendemos que estamos construindo o corpo de Cristo, edificando o corpo de Cristo em nós, nós temos um molde. Quando a gente fala de modelo, às vezes você fala que é uma coisa para você se espelhar. Não, não é isso. É um molde. Lembra quando você era criança, ia brincar no parquinho, ou na areia, ou na praia? Você levava aqueles moldes de brinquedos, de diversos formatos, talvez de dinossauro, de bola de triângulo, e ali você fazia aqueles moldes. Jesus é o molde de Deus. A Bíblia nos fala que ele é a expressa imagem do Deus invisível. Se Jesus é a expressa imagem do Deus invisível e nós fomos criados conforme a imagem de Deus, nós fomos criados conforme Jesus. Amém? É isso que eu quero te mostrar hoje. Nós vemos aqui então que a quebra do silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento se dá pelos anúncios angelicais de um novo tempo. E eu quero aproveitar a deixa aqui para dizer uma coisa. Nós temos oferecido cursos pela internet, tá? Cursos que geralmente vêm numa plataforma vídeos com conteúdos e muitas vezes como bônus um número de encontros pelo Zoom comigo, onde eu vou ali fazer uma mentoria, você vai fazer parte de um grupo que vai viver esse processo juntos. Então a gente tem ministrado alguns cursos, mas recentemente minha amiga pastora Cida lá de Unaí falou: apóstolo, faz um curso falando sobre anjos. Por quê? Porque eu tenho ao longo da minha vida ministerial e da minha vida cristã muitas experiências nesta área. Então eu falei, tá bom, vamos fazer. E eu abri uma enquete, um quiz, um questionário simples com 2 perguntas para aqueles que desejariam participar de um curso como esse. Então eu atualizei o link da minha bio. Depois você pode ir lá no link da bio e responder esse quiz.
se você gostaria de participar de um curso, de um seminário sobre anjos, né? E me respondendo. As suas respostas a essa pergunta vão me ajudar a construir esse curso para você, né? E hoje eu já estava trabalhando nisso, e eu estava ali enumerando pelo menos 25 experiências fortíssimas nessa área, que envolve batalha espiritual, dons do Espírito e várias experiências. Então, no link da minha bio, quando você clicar, vai estar lá, quiz, curso sobre anjos. Você clica, responde o meu questionário. Fechado parênteses, voltamos aqui para a manifestação do propósito de Deus nos evangelhos, que é o ponto forte, o ponto alto disso tudo. Porque o Antigo Testamento apontava para a vinda de um Messias. Os 4 evangelhos anunciam a vinda deste Messias e tudo o que ele fez. Esse intervalo entre Malaquias e Mateus, né, o contexto de Malaquias, que era a reconstrução do Templo de Jerusalém através de Zorobabel, Esdras e Neemias, ingressa num período de silêncio de Deus. Então, acontece ali a história, a vida continua, mas Deus ficou em silêncio. Como que Deus quebra este silêncio? Ele começa a enviar seus anjos. Ele envia Gabriel para anunciar o nascimento de João Batista, depois para anunciar que para Maria e para Isabel, as 2 primas daquele encontro que eu chamo a primeira ecografia do Novo Testamento, né? Onde Deus mostra a elas que estavam grávidas e mostra a Isabel que Maria estava grávida do Messias. Então esse encontro é poderoso. Os anjos começam a aparecer em sonhos para José, orientando, né, para que ele não fugisse, porque aquilo era algo de Deus, né, a gravidez sobrenatural de Maria, para que ele fugisse para o Egito, e etc, etc. Então, o Novo Testamento começa com a quebra do silêncio de Deus, anunciando a vinda do Messias. E aí nós vemos Mateus, Marcos, Lucas e João revelando o Messias, revelando o Verbo, o Deus que se fez carne para que você e eu nos fizéssemos como Deus é. Aí eu quero trazer para você essas características de Jesus como molde para a nossa vida. Nós estamos reconstruindo o corpo de Cristo, edificando o corpo de Cristo em nós, na capacidade dele, tendo ele como o molde, para alcançarmos a estatura dele. E ele mesmo nos disse que nós faríamos obras maiores do que as dele, pelo seu próprio poder. Então nós vemos aqui, dentro dos 4 evangelhos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos porque eles são bem parecidos. Mas cada evangelista escreve para um povo com um propósito para mostrar uma faceta de Cristo. Mateus, ele escreve para os judeus. Então ele começa falando do princípio da genealogia do rei, mostrando que Jesus era rei, era uma preparação para alcançar os judeus, criando um alicerce, uma base de aceitação, ensinando as multidões e preparando a aceitação, para que Cristo ensinasse as multidões. Esse começo se dá ali em Belém, e a época é cerca de do ano 4 antes de Cristo até o ano 33 depois de Cristo. Mateus, então, por escrever para os judeus, ele prova genealogicamente que Jesus é rei. Depois ele vem aqui revelando, né, o método de Jesus. Ele vem mostrando as proclamações de Jesus como rei, o poder de Jesus como rei, as parábolas de Jesus como
rei, ensinando as multidões. Aí ele entra, a partir do capítulo 16, falando da mensagem de Cristo, os princípios e as pregações deste rei e a manifestação deste reino. E termina mostrando a paixão do rei. Hoje eu acordei com um dos nossos grupos do Telegram, um grupo exclusivo para um dos cursos que é o Manual da Felicidade, e a Lilian, nossa amiga, colocou um testemunho muito lindo ali, falando sobre o entendimento dela a respeito da paixão de Cristo e como o termo paixão ganhou um novo significado na vida dela. Jesus, ele mostra essa paixão por nós, por Deus, entregando a própria vida dele. Então, quando a gente olha para a imagem de Cristo revelada através de Mateus, a gente vê a figura do rei, a figura do leão da tribo de Judá. Jesus como esse ensinador desses conceitos do reino, dos princípios, do poder, da parábola. Isso me chama, te chama. Primeiro, para entender que em Cristo nós temos uma linhagem. Na edificação do corpo de Cristo, nós temos que entender que Ele nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Reis, temos uma linhagem real. Hoje, não estamos no milênio, mas estamos governando espiritualmente com Cristo, sendo treinados nesse governo em diversas áreas. Bom, após o arrebatamento, as bodas do Cordeiro, a gente volta para um governo milenar com Cristo. E aí é um governo pleno, econômico, político, em todos os sentidos. Mas hoje nós já estamos sendo treinados. O sonho de Deus lá através de Moisés, de retirar um povo da escravidão e de ter uma nação de reis e de sacerdotes, ele se realizou em Cristo. Por quê? Porque através do sacrifício de Cristo, ele nos torna linhagem real. Nascidos de novo para todo aquele que, através da metanoia, do arrependimento, transformação da sua própria natureza, né? Novo nascimento e nova natureza, nós ingressamos na linhagem com Cristo. Mateus revela isso. De repente, nós não temos apenas uma descrição, uma visão, uma pintura de Cristo só através de Mateus, mas temos também através de Marcos. Hoje, nessa live da temporada Abra Sua Bíblia, eu te convido não a abrir um versículo, mas abrir a sua Bíblia e ler a sua Bíblia. Eu compartilhei um videozinho, um Reels, né, aí no Instagram, muito interessante, eu não sei de quem é, mas é assim, imagina se as pessoas usassem a Bíblia como elas usam o celular. Chega a ser engraçado, tá? Por quê? Porque o garoto, o adolescente, é um vídeo com adolescentes, né? Então ele acorda assim, enfia a mão embaixo do travesseiro e o que ele tira não é o celular, é a Bíblia. A gente vai se dando conta do quanto a gente fica dominado por isso. Mas se a gente substituísse, aquele garoto acorda, tira a Bíblia debaixo do celular. Aí uma outra cena é a mãe almoçando com a filha e a filha comendo lá e lendo a Bíblia. E a mãe fala assim, mas até na hora do almoço você está lendo a Bíblia. Tá lá os adolescentes vendo filme em casa, todo mundo sentado no sofá, jogado no sofá, e uma galerinha, ao invés de estar no celular, vendo filme no celular, lendo a Bíblia. E aí eles dizem o quê? Pô, a gente veio aqui para ver filme ou para ler a Bíblia? Você está entendendo? O que tem ocupado a sua mente? Eu tive amigos na minha adolescência que levavam a Bíblia para a escola. Aquilo me encorajava muito.
levavam a Bíblia aonde estavam, saíam de casa, opa, esqueci minha Bíblia. E você? Eu não sou contra a Bíblia virtual, viu, gente? Na China a perseguição tá grande. Por quê? Porque proibiram aplicativos da Bíblia em celulares, sabe? Tenha várias versões, tenha muitas Bíblias, tenha várias Bíblias, tenha Bíblias virtuais, tenha todas as Bíblias que você puder ter. Agora, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, apaixone-se pela sua Bíblia, marque, bote post-its, sublinhe, desenvolva seus métodos de cores, sabe? Eu me lembro da minha adolescência na igreja e eu via pessoas com a Bíblia, meu cunhado com a Bíblia, e eu achava muito lindo, não só as capas das Bíblias, né, que foram ficando diferentes, bonitas também, mas sabe o que eu gostava? De Bíblias surradas, de uso, capas que estavam marcadas pelas mãos, páginas marcadas. É muito bom comprar uma Bíblia nova, aquele cheiro de novo, o douradinho, né, colado numa página da outra. Mas sabe o que é mais legal? É você ir usando e destacando, marcando, pensando, vou escrever com a maior letra esse comentário aqui do lado que eu aprendi hoje, eu vou desenvolver um sistema de cores e vou pintar a minha Bíblia. Sabe o que fica lindo? É quando você pega a tua Bíblia e ela está ali marcada do uso, da prática. É a espada forjada que fica colada na mão. Então, Jesus, revelado por Marcos na palavra de Deus, ele é apontado como o servo vencedor. Marcos, ele escreveu para os romanos, um povo de guerra, um povo que não queria muito papo. Marcos era o mais jovem, então ele conversa com Pedro e pergunta, me lembra aí, Pedro, como é que foi isso mesmo? O quanto você senta com as pessoas para lembrar os feitos? Eu estava aqui escrevendo um rascunho já do curso sobre anjos, né? E eu falei, meu Deus, eu deixei no Brasil uma agenda minha que eu tinha escrito as minhas experiências com Deus numa vigília particular, onde eu falei, meu Deus, eu tenho que trazer a minha memória, o que me traz esperança. Eu tinha marcado ali mais de 100 experiências com Deus. Eu falei, meu Deus, que pena que eu deixei esse negócio no Brasil. Deixa eu lembrar aqui algumas coisas, né? Eu fui trazendo à minha memória aquilo e lembrando das pessoas que estavam comigo, das pessoas que viveram aquela experiência, para conversar com essas pessoas. Você liga para alguém, fala assim, você lembra daquilo que a gente viveu junto? Me lembra como foi, me conta como que foi para você conversar sobre as coisas celestiais. Marcos vai conversar com Pedro, fala, me lembra aí como é que foi mesmo aquele milagre, né? E Marcos vem apresentando o poder do servo, o poder de Jesus, o servo, e a compaixão de Jesus, o servo, servindo as multidões. Ele vem revelando os ensinamentos de Jesus como servo, servindo aos discípulos. Tudo isso falando de proclamação do Evangelho através do serviço, ensinando homens também a ministrar. Isso na Galileia, na região da Pérea. E depois, Marcos apresenta um período de rejeição. Por quê? Porque os ensinamentos dos servos são confrontadores, os sinais miraculosos de Jesus são completamente confrontadores, e aí Jesus começa a perder os followers, né, os seguidores, tá? Mas ele entra num período de sofrimento como servo, mas ele seria exaltado. Ele começa, Marcos, ele apresenta Jesus sacrificando-se pelo mundo todo. Então, aqui é revelada a obra de Jesus como homem, o Deus que se fez carne, em Judeia e Jerusalém. Um servo vencedor. O nosso chamado para edificar o corpo de Cristo envolve serviço.
linhagem real que a gente tem nos convida a botar a toalha e lavar os pés das pessoas, servir ao próximo. A gente tem ensinado num dos nossos cursos exatamente isso, que você ressignifica as suas dores a partir do momento em que você entende que você passa por determinados sofrimentos para receber consolo de Deus, de maneira que você possa consolar a outros que estejam passando pelo mesmo tipo de sofrimento. Pronto, a partir disso você ressignifica as suas dores através do serviço. É isso que Marcos apresenta para nós. Depois, a gente parte para o Evangelho de Lucas. O doutor, o médico, né? Olha que interessante, Lucas escreve para os gregos que buscavam conhecimento. Talvez você se encaixe com uma dessas características. Talvez você seja uma pessoa onde você se envolve mais com determinados tipos de projeto, de esferas da sociedade, que envolvam pessoas de uma classe mais alta, que tem uma linguagem, uma estrutura, né, diferente, né? E ali você se identifica com Mateus. Talvez você, no seu serviço, se envolva com as pessoas mais simples da sociedade, com as pessoas mais carentes. E ali o seu serviço toma essa característica de realmente atender aquelas pessoas. Talvez você seja aquela pessoa que precisa do entendimento, da sabedoria para compreender as coisas. E Deus também se revela para você dessa maneira. Lucas escreve para os gregos. Eles estavam buscando conhecimento e Lucas então vem apresentando em parte o conhecimento e em parte o confronto, né? Ele era médico, então ele começa falando da infância de Jesus, dos companheiros de Jesus. Ele está apresentando Jesus como filho do homem. É aquela pessoa que vai falar das coisas do homem para Deus. Esse é o meio pelo qual você é edificado em Cristo, quando você apresenta as coisas do homem, as coisas do ser humano, para Deus. Lucas vai ensinando isso. Ele também apresenta as confrontações do Filho do Homem. Tudo através de sinais e de maravilhas. Jesus teve pontos muito fortes, muito claros na sua vida ministerial, na sua vida humana, porque principalmente Lucas apresenta também a conduta do Filho do Homem. Jesus, a gente poderia, a grosso modo, dividir a vida de Cristo através de ensinamentos e milagres e sinais, que entram aqui: libertações, curas, milagres sobrenaturais e o ensinamento disso. Jesus está sempre aqui buscando e ensinando. Ele alcança pessoas e ele traz ensinamento para essas pessoas. Ensinamento não apenas do intelecto humano, mas acima de tudo, um ensinamento que vem do céu. Toda ciência, ela tem origem no céu. É divinamente inspirada. Então, quem busca conhecimento e descobre que Jesus é a fonte de toda a sabedoria, de todo conhecimento, entende a diferença entre gnose e epignose. Epignose é o conhecimento que vem do alto. E como eu digo, existem coisas que o teu espírito sabe, que a tua mente ainda não sabe. E como que ela vai descobrir? Através de revelação. E isso você recebe por meio de relacionamento com Deus. Clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O clamor, a comunicação, o relacionamento de busca, de troca, onde você apresenta as coisas da terra e ele te apresenta as coisas do céu. Lucas,
entra aqui num período também de comparações feitas por Jesus nas parábolas. Ele vem comparando, ele vem mostrando, ele fala assim, com o que eu compararei o reino dos céus? Gente, um grande caminho para você entender a diferença do que é espiritual e religioso, Redabaia, Shanakitorokomenaias, te trouxe aqui para ouvir coisas que revelei ao meu filho, Nemanaya Suidekam, para que você comece a fluir da fonte que flui dele mesmo. Orikalabasheias, pois eu sou Deus que quer te enriquecer da minha glória. Tarialayashaias. Por isso clame, corra, venha ao meu encontro, Nemahadakitorovoshai, para que você beba e se sacie das minhas águas, das minhas fontes. Kemanakandurialabashai, para que você prove das maravilhas da minha bondade. Diz o Eterno, Orikalayashai, eu sou o que vive e reina, diz o Senhor. Uau! Ele é lindo, ele é tremendo, ele é tremendo. Se Jesus não voltar até amanhã, na live de amanhã eu vou falar sobre dons, nós vamos falar sobre o livro de Atos, tá? Uau, meu Deus, o Senhor nos surpreende. A gente vê Jesus mostrando o seguinte, o religioso, ele quer determinar as coisas espirituais a partir do que ele conhece na terra. Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo, porque tudo aquilo que tem origem em Deus deve ser explicado por Deus. Ou tudo aquilo que tem origem no céu só é explicado pelo céu. Então o caminho é inverso. O caminho é o seguinte, Jesus, ele estava procurando na terra algo que ele pudesse comparar com o que ele conhecia do céu. Esse é o caminho para mim e para você, não o inverso. Quando a gente olha para as coisas naturais, a gente tem que pensar assim, como que é no céu? Com o que eu posso comparar? E não o inverso. Primeiro vem de lá, a origem está lá. Quando você não souber o que fazer, conecta com ele lá. Uau! Conselhos de Jesus, o Filho do Homem. Jesus se despiu da sua glória, se fez homem. Não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Significa que ele não agiu em tudo que ele fez de milagres, sinais, maravilhas, uma vida íntegra, sem um pecado sequer. Ele não conseguiu isso porque ele era Deus, mas porque ele viveu na dependência do Espírito Santo. Mesmo sendo Deus, não agiu como Deus, mas sim como homem, que ele também era 100%, na dependência do amado Espírito Santo. E aí, nessa condição, ele viveu todos os conflitos que a gente vive, gente. Jesus viveu todos os conflitos emocionais, físicos e espirituais que a gente vive. Tudo que um ser humano pode passar na terra, Jesus passou. Rejeição, abandono. Ele teve que exercer a fé em Deus. Como homem, ele precisou receber a revelação de quem ele era em algum momento na sua infância. Entende? Porque ele nasceu bebê, fez cocôzinho na fralda, correu, machucou, caiu, Maria teve que ir lá passar o mertiolate, né? E aí? Ele cresceu, a infância protegeu Jesus, até o momento em que ele entendeu quem ele era, até o momento que ele ingressou no propósito. E viveu na dependência do Espírito Santo. Aqui um ponto forte. Se você entender isso, você entende como edificar Cristo em você. E como viver a vida que Cristo oferece. Que está oculta em Deus e quer se revelar. Titoroconduminai.
Por isso eu vos chamo, aproximem-se de mim, Naná Handubi, apresentando as vossas queixas, Tekev Achai Suíba, para que eu vos responda e vos promova de glória em glória. Aleluia. O homem Jesus é crucificado, se separa de Deus por causa dos nossos pecados. Ele nunca havia se separado do Pai. Por isso que, ao ver que ele se separaria por assumir os pecados da humanidade, ele que não tinha nenhum pecado, ele disse: possível, passa de mim esse cálice. Lucas apresenta esse Cristo, a descrição. Depois vai no site, no nosso site, tá? O link da bio também, alusmundi.com.br. Lá eu coloquei a descrição de um médico a respeito da crucificação de Cristo. Tem a descrição de Flávio Joséfos a respeito da imagem de Cristo e tem da crucificação. Se eu não me engano, está tudo ali no blog. Leia. Uau, é muito tremendo. É muito tremendo. E Lucas é o médico que traz essa descrição. Só que, para a gente ingressar na reta final dessa live, a gente conclui falando da descrição de João. O João amado. Bem-vinda, pastora Yara, minha amiga. Deus te abençoe, pastores e apóstolos aqui presentes. Deus os abençoe poderosamente. Me sinto honrado com a vida de vocês, viu? Amigos de longa data que estão aqui. Hoje eu lembrei de manhã de muita gente querida quando eu estava aqui enumerando os testemunhos da minha vida relacionado à aparição dos anjos, na preparação desse curso sobre anjos que me foi pedido e que está ali no link da bio, um quiz para você me ajudar a construir isso aí, para a gente, antes de acabar o ano, viver essa experiência poderosa. João, o amado João, o João arrebatado na ilha de Patmos, o João do Apocalipse, o João o amado, o João que colocou a cabeça no peito de Jesus e ouviu a batida do coração do Mestre. O João que foi transformado daquele cara que queria pedir raio do céu no amadinho, no querido, né? No amado de Jesus. E aquele também que nos faz ficar apaixonado pela pessoa dele, né? Uau, é muito lindo, é muito lindo. João, ele escreve para a igreja. Mateus escreveu para os judeus, apresenta Jesus como rei. Marcos para os romanos, apresenta Jesus como servo vencedor. Lucas, o médico, escreve para aqueles que buscavam sabedoria, os gregos. E João escreve para a igreja, para nós. E aí ele apresenta Jesus como filho de Deus. Se Lucas apresenta Jesus como filho do homem, aquele que fala das coisas do homem para Deus, nós vemos João apresentando Jesus como filho de Deus, aquele que apresenta as coisas de Deus para os homens. Olha aqui o ministério sacerdotal, o ministério universal, o ministério comum de cada um de nós, todos santos, separados para um propósito. Aleluia. Então ele apresenta o Filho de Deus, as reivindicações do Filho de Deus. Ele apresenta aqui a chegada desse Filho para que as pessoas pudessem acreditar. Essas coisas foram escritas para que possam crer. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, tem confrontação? Não tem transformação de vida sem confronto. Não existe. Essa galera que está querendo arrancar a cruz do Evangelho, confronto do Evangelho, eles estão pregando o Evangelho. Eu vou dar uma definição aqui, espero que você ria, achei engraçadinho. Tá? É o seguinte, eu imagino esse Evangelho que alguns estão pregando, que é uma reuniãozinha assim, é o Timão e o Pumba, sabe? O Timão e o Pumba do Rei Leão, cantando a musiquinha assim... os seus problemas você vai esquecer. Só que eles estão fumando maconha com John Lennon. Entendeu? Sabe? Imagine all the people.
sem um céu sobre si, sem um inferno, sem religião, sem nada. É esse o evangelho que algumas pessoas estão pregando. Esqueça seus problemas, não tem céu, não tem inferno, não tem religião, não tem nada. Isso não é evangelho não, gente. Tá? Essa turminha aí, Timão e Pumba, fumando marihuana com John Lennon, não é evangelho não, viu? Isso aí é qualquer coisa satânica que rouba o evangelho. O evangelho são as boas novas de Jesus, que diz assim, ó, o inocente morreu por você, culpado. O inocente, filho de Deus, se fez carne para pagar uma dívida impagável para com Deus. Dívida que nós herdamos, culpa de Adão. Mas é assim que funciona a humanidade. O pecado entrou no DNA e veio correndo de lá até aqui. Então, o evangelho implica em confronto, cruz, passagem pela cruz. Transformação de vida acontece mediante confronto de realidades. Para que a realidade do céu se manifeste na terra. E o caminho é metanoia. Você muda a maneira de pensar, entrega aquele negócio que está errado. E vai e recebe o certo. Pede e receba. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. João apresenta Jesus como Filho de Deus, a luz do Filho de Deus. E ele diz, quando você lê lá 1º, 2º e 3º João, nós vamos falar disso, mas ele está falando que... Deu uma travadinha, voltei. Aquilo que a gente tocou, aquilo que a gente viu do Verbo vivo, isso nós vos anunciamos. Tá? Então ele mostra a luz do mundo, ele mostra a rejeição que as pessoas tinham com Jesus. E Jesus disse, se eu fui rejeitado e odiado, também vão rejeitar e odiar vocês. Então para com essa síndrome de aceitação. Eu preciso ser aceito. Não, você precisa ser aquilo que Jesus programou para que você fosse. Você vai cair na graça de muitos e você vai ser perseguido por muitos outros. Entende? Então não se preocupa não. Pelo amor de Jesus, para com esse negócio. Ai, me ama, me aceita. Jesus te ama, te aceita, te recebe. Ele diz, vem como você está. E você não vai ficar como você tiver. E não se preocupa, se o Eterno te chama, te convida, te recebe, você não precisa que mais ninguém te aceite. Quem vai te aceitar é quem se identifica com o corpo de Cristo. Quem te rejeitar, está rejeitando a Jesus. Olha que coisa tremenda. Jesus disse assim, ó, quando vocês entrarem numa casa, digam que a bênção esteja sobre essa casa. Se aceitarem, a bênção que estiver sobre vocês vai recair sobre aquela casa. E aquele que der um copo de água para você, na condição de profeta, vai receber o mesmo galardão, a mesma remuneração. Galardão é remuneração, gente. Não é presente, não é regalo, cadô, entendeu? É remuneração. Aqui, Hebreus fala o quê? Que aquele que se aproxima de Deus faça crendo que ele é real e remunerador daqueles que o buscam. Remuneração é paga. Gente, se o salário do pecado é a morte e o pecado paga bem, imagina o salário de Deus, que contratou a gente, trabalhadores da 1/10 hora, aqueles que foram rejeitados, que ninguém aceitou, teporocondumina baham. O tempo de necessidade, busca de aprovação na tua vida acabou, diz o Senhor. Nerrábia saias. Não corra atrás disso. Terikalayasham. Tu tens a mim, diz o Eterno. Uau! Uau, que Deus lindo! Que Deus lindo! Que Deus maravilhoso! Ele disse, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, a minha propriedade particular, o meu tesouro particular. Ah, Jesus, a gente não precisa de mais nada. Os mandamentos do Filho do Homem, a provisão concedida pelo Filho do Homem.
Sabe? Deus é quem paga o nosso salário. Deus é que faz. Deus abre porta onde não tem. Deus fecha a porta que Ele não abriu. E Ele arranca o que Ele não plantou. O Senhor nos convida em João dizendo o seguinte: isso é para que vocês creiam. E Ele termina dizendo: e crendo, tenhais vida em meu nome. Zoe, vida não criada, vida de Deus. Sabe, a vida que flui, que se manifestou numa árvore, lá no céu, um dia no Éden, mas que está lá no Éden celestial. A vida que flui como um rio debaixo do trono, que sacia a nossa sede, que nos alimenta. Que coisa poderosa. E assim Jesus é apresentado por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, mostrando a linha temporal do propósito eterno, dizendo: eu sou. Dizendo: me manifestei na história de vocês, no Cronos, para que vocês viessem viver a minha história, que é a história que eu planejei para vocês, no Kairos, no tempo e no modo do meu Pai. Aleluia. Obrigado, Mestre Jesus, por essa manifestação. Obrigado pelos evangelistas que nos deixaram escrito a teu respeito. Nos ajuda a ver isso na capacitação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amanhã, se Deus quiser, eu vou falar sobre o livro de Atos. Se os evangelhos apresentam Jesus, o livro de Atos mostra que tudo aquilo que os evangelhos ensinam funciona. Então, vem amanhã para ver como funciona. Quero deixar aqui o meu e-mail, que é o meu Pix, para aqueles que desejarem semear na nossa vida ministerial e permitir que projetos como esse venham continuar a crescer para a glória de Deus. Aleluia. Tá aí. Agradecendo aqui o pessoal da Gazeta do Nordeste, grande abraço. Aleluia, obrigado pelo link aí postado, né? E quero terminar te falando, vai no link da minha bio, tem ali um quiz. Se você quer participar de um curso sobre anjos, responde esse quiz, eu vou entrar em contato particular com você. Tem ali também outras opções, uma delas é vir fazer parte da família do Café com a P no Telegram, sabe? E a gente ali estreitar o nosso relacionamento, amém? Eu vou salvar essa live e eu vou te pedir para fazer os 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar, amém? Beijo na alma, fica com Deus, até amanhã, tchau, tchau.